Enquadramento. O cabelo do Leão está um pouco crescido, está um pouco saindo das fronteiras. É um cabelo que não conhece limites. Ele não conhece limites. É um cabelo que não... É um cabelo com vida própria. Animado. O Isso... Leão tá com a voz assim, porque a gente tava jogando. A gente passou aqui, jogou umas 2 horas de jogos da galera. E ele gritou feito um condenado, porque ele tava jogando o Cuphead. Jogo do cão. É muito bonitinho, te engana. Você olha pra estampa, você fala, ai, que gracinha, vou jogar. E ele te mata. Te mata inúmeras vezes. Sim, e aí o Leão começou a gritar. Ele tá com a voz assim um pouco gasta. Assim, eu só vou passar de uma fase pros jogos da galera, tá? Só uma fase, a gente joga só uma fase. De brincadeira. Aí 2 horas. 50 tentativas. 50 tentativas sendo morto, como uma canequinha. O que está acontecendo no mundo? O mundo está virando um caldeirão de guerra. Se você tá no Twitter e você viu ali nos trendings a palavra Catalunha, você deve ter achado que era algum campeonato de futebol, porque a Catalunha tem vários times de futebol bom, não tem? Tem o Barcelona. Vários time de futebol bom. Não, deve ter outro também. Se você não sabe, tem um pedaço da Espanha chamado Catalunha, que é onde fica Barcelona, que tá querendo se tornar independente da Espanha. Há muito tempo. Há muito tempo. Porque o povo vê a Espanha, fala o espanhol e acha que é uma coisa só. Tipo, é um país, mas não é uma nação só. Existem várias nações vivendo dentro da Espanha, e o que a gente chama de língua espanhola, na verdade, é o castelhano. É a língua principal que se fala na Espanha, é a língua dominante da Espanha, mas não é a única. Essa é a mesma língua que eles passaram aqui para as colônias nas Américas, por isso que todo mundo aqui fala espanhol. O espanhol é um termo que não é muito preciso, porque você tem outras línguas. É o castelhano, é o espanhol, a língua de Castilha. Tem esse outro lugar que tem língua própria, chama Catalunha, que fala catalão, é uma língua também do latim. Não é igual o País Basco, que é uma língua totalmente diferente. Não, se você fala português, você consegue entender um pouco. Se você fala português, você consegue até ler com a ajuda de um dicionário bem, tá? Bem. Mistura meio de espanhol com francês, é um meio termo entre os dois, porque tá entre a Espanha e a França, né? Então os caras querem independência. Eles marcaram um plebiscito pra esse final de semana. Só que... a Espanha não quer deixar eles irem. Não, a Catalunha marcou por conta própria. Não pediu autorização pro governo central espanhol. E o governo central espanhol tá falando, isso é contra a lei, não pode. Aí baixou a polícia espanhola lá pra fechar as zonas de votação e tal. Se eu não me engano, 70% das zonas ainda estavam abertas. Vamos dramatizar. O Leão é a Catalunha. Eu sou a Espanha. O Leão quer ir embora. Eu não vou deixar. Eu não quero, Nilson. Não é bom esse exemplo. Não, então eu vou me inverter. Tô brincando, eu também não quero ir embora. Mas o que acontece? Você tá tentando me dizer alguma coisa? Foi por isso que você pediu pra gente falar de Catalunha? Você quer um plebiscito? Não, é porque é um assunto que as pessoas têm interesse. O Leão estudou línguas de minorias, então, na Europa, então ele sabe um pouco sobre isso. Pareceu meio arrogante, mas não é, gente. Não dá pra pagar o nosso passado. Isso não é arrogância, é um fato. Enfim, continuando. O lance é o seguinte, tem dinheiro envolvido, tem riqueza envolvida. A Catalunha é uma província muito rica da Espanha. E pelo que eu li, eles mandam mais dinheiro em imposto pro governo central espanhol do que eles recebem. E teve recentemente aquela crise na Europa, teve a crise na Espanha também, dos PIG, né? Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha, que fez o pessoal da Catalunha pensar de novo. A gente tá sendo enfiado nessas crises por conta das decisões erradas de Madrid. A gente tem dinheiro pra caramba. Por que a gente tem que ficar ligados a eles se a gente tem uma identidade própria, uma língua própria, uma nação própria? E uma cidade e um time de futebol. E um time de futebol que é um dos maiores do mundo. E não só isso. Existe um ranço, um problema histórico. Até onde eu li também, se você for catalão, me corrige. Parece que o uso do catalão foi muito reprimido durante o governo franquista na Espanha. Foi uma ditadura que teve lá. Foi a ditadura da Espanha. Existe aí um negócio de rancor histórico. Muito provavelmente, se o povo tiver determinado, nada vai parar. Pode demorar um pouquinho, mas pode demorar, é um processo de desligamento. Né? Na Europa, quando a maior parte do povo fala assim, a gente quer se separar, eventualmente se separa, tá? Na Europa Ocidental. Aquela península, ela foi ocupada por vários povos, né? Primeiro, antes dos romanos chegarem lá, já tinha uma galera. Da Lusitânia, que os romanos chamavam. Desse povo, pelo menos linguisticamente, o único que sobrou foi o basco. A maior parte dos bascos fala espanhol, porque eles perderam a língua dele e tal, mas ainda uma boa parte fala. E eles ainda falam a língua de antes da chegada dos romanos. É o único povo. Aí teve essa ocupação romana, depois teve a ocupação dos muçulmanos. Sim, teve a ocupação árabe. Por isso que a gente fala armazém, do português, tem várias palavras álcool, que vieram da língua árabe e tudo mais. Os povos de lá também brigavam entre si, se dominavam e aquela coisa, né? Então é uma coxinha de retalhos. Tá uma zoeira aquilo lá agora. Provavelmente, pela primeira vez em, sei lá, 400 anos, a gente vai ter 3 países na Península Ibérica em vez de 2. Sempre foi Portugal e Espanha, pode acabar sendo Portugal, Espanha e
e Catalunha. Então, tipo, eu conheci gente da Catalunha, porque é o que a Nils falou, eu estudei língua de minoria. Quando eu tava lá, eu fiz um estágio no Centro Europeu para questões de minoria, eu tava no departamento de língua de minoria. E aí eu apresentei um paper, um trabalho que eu fiz lá na Universidade de Londres, e era sobre língua de minoria o negócio. Tipo assim, quando você vai estudar língua de minoria na Europa, você percebe que uma quantidade desproporcional de documentação, de relatórios de material, tá em catalão. Desproporcional. Aí depois que eu fui ver que o governo da Catalunha, eles investem dinheiro pesado nisso de... Pra manter a língua. De manutenção de língua de minoria, pra eles não perderem as dele. Eles traduzem tudo pra catalão. Todos os livros, esses livros famosos, mesmo que não seja economicamente viável, eu não sei como é que eles fazem isso, são traduzidos pra catalão. Você consegue em catalão. E quando eu fui nessa conferência, o número desproporcional de pessoas da Catalunha tava lá representado também. Você entrava lá pela distribuição nacional das pessoas que estavam, você ia achar que a Catalunha era um grande país europeu, na proporção do pessoal na conferência. Que era a galera da Catalunha. É engraçado, tipo, como que os caras reverenciam a própria língua, como que eles têm uma identidade nacional, como que esse sentimento anti-Espanha, anti-governo central, anti-governo de Madrid, cresceu depois da crise. Porque eu acho que na cabeça de muito catalão, o problema da crise espanhola foi burrice da galera de Madrid. Então ele pensa, por que eu tenho que continuar com esses caras? Mas a crise, ela sempre catalisa isso. Quando tá tudo bem economicamente falando, a tendência das pessoas é a pacificação. Quando a coisa tá começando a ficar difícil financeiramente, todo mundo quer achar um culpado e todo mundo quer achar uma solução. O estudante de relações internacionais dentro de mim tava empolgado agora. Eu sou indiferente em relação a Catalunha ficar ou sair da Espanha, porque eu não tenho nenhuma relação com o lugar. Pra mim ia ser só mais um fenômeno. Mas uma alteração nos livros. Só uma coisa nova que eu tenho que aprender. Eu fico empolgado dessas coisas acontecendo. Claro que eu não tô empolgado com polícia batendo em galera e coisa do tipo. Isso não, mas tipo assim, de ter esse tipo de movimentação de independência, de... É legal, tá? É legal. A Catalunha é verde e amarelo, não é a bandeira dela? Vermelho e amarelo. Eu sou daltônico, tá bom? O Leão já tava com ciúme do verde e amarelo, mas porque ele eu já ia mandar mudar, se ficar independente pra procurar outra cor. Você deve enxergar a nossa bandeira como marrom e amarelo, né não? Esse negócio do Leão ser daltônico tava jogando Cuphead, até no Cuphead ele foi atrapalhado por isso, porque tem um negócio de você pular uma cor lá que ele não enxergava. Ele usou isso como desculpa, mas... Na verdade, teve um chefão que eu venci porque... Eu fui na internet e eu vi que era coisa rosa que eu tinha que pular. Aí tipo assim, isso é o rosa. Aí eu fui pelo formato. Cara, e ontem, lembrei do negócio aqui. E ontem que eu tava vindo da academia, muito bom. É uma boa história. Cheguei da academia, tem um caminhão de mudança parado ali na frente do nosso prédio. Eu fiquei de cara com o nome da companhia. Two Small Men with Big Hearts. 2 homens pequenos com um grande coração, ponto co. Qual é a terminação de corporation, de corporação? Tipo assim, 2 homens pequenos com grande coração limitada. Fala-se se não é o melhor nome pra companhia de mudança. Eles são baixinhos e têm doença de Chagas. Eles estão tentando apelar pra sua solidariedade. Sério? Você viu o que eu pensei? Você pensou isso? Eu pensei isso. Processos mentais são coisas interessantes, né? É porque doença de Chagas aumenta o coração das pessoas. É por isso. Eu posso ligar com Barcelona também pra ter 2 callbacks no mesmo vídeo? Eu já fui em Barcelona uma vez, tá? Desci no aeroporto, não era de Barcelona, era o do lado de Barcelona. Esqueci o nome da cidade agora. Era a cidade do Dalí. É uma coisa assim. Desci no aeroporto e tinha uma empresa de transporte no aeroporto. Qual era o nome dessa empresa de transporte? Lesma. A empresa de transporte chamava Lesma. Do jeito que escreve em português. L-E-S-M-A. Se você quiser abrir uma empresa de transporte para aeroporto que vai ter assim um viés internacional, consulta com uma empresa dessa coisa de estudos culturais e coisa do tipo para ver se seu nome é viável em várias outras línguas. Porque agora, se você quiser expandir seus negócios pro Brasil, você vai ter um problema. Você vai ser Lesma. Aí a empresa de transporte Lesma. Então é isso. Eu lembro que tem gente que não sabe vender o próprio produto. No Xerox que tinha lá na PUC quando eu estudei, era o único do prédio. E tinha um cartazinho na frente escrito assim: pra quando você quer, hoje, e um monte de bonequinho rindo embaixo. Mentira! Slogan da Lesma quando for pro Brasil, tá? Pra quando você quer hoje, até parece. Era propaganda no Xerox. Ele tinha monopólio, não tinha? Só tinha ele na Só tinha ele. Então, esse monopólio de Xerox é um absurdo, porque
O professor coloca só o raio do texto lá. Se você quiser fazer em outro xerox, você tem que pegar o texto que alguém já tirou xerox, pedir emprestado e ir no outro xerox pra tirar xerox do xerox. Eu quero fazer aqui uma denúncia contra os monopólios de xerox. Eu acho que nem deve existir mais monopólio de xerox, hoje tá tudo na internet. Mas eu lembro Fala pra mim que não tem mais xerox. O xerox é tão complicado porque ele é um estímulo à pirataria. Cara, e a gente na época da faculdade, o tanto de material que você tinha que carregar. Às vezes o professor deixava fora de brincadeira, dava umas montanhas de texto, de papel dessa grossura. E pesa! Eu não sei como é que é a sua faculdade hoje. A nossa faculdade tinha briga e fila no xerox. Eu torço muito... Cara, o xerox era absurdo, Não, velho. eu torço muito pra que as faculdades tenham mudado e que isso não seja uma realidade da sua vida, porque coisa contraproducente. Na Alemanha ele já tinha uma solução melhor. Isso é pré, tipo, e-book de internet. Já tinha e-book naquela época, só que não era tão popular. É antes do iPad isso, tá? Um pouco antes do iPhone. Eles digitalizavam um xerox. Não precisa daquele operador ficar tirando pro seu negócio. Tiravam uma vez, digitalizavam tudo, ficava lá na memóriazinha do computador. Você chegava lá, eu quero xerox de tal. Você clicava o código da disciplina, você clicava qual texto você queria, ele... Muito mais racional, né? Aí você tirava e ia pra casa. Cara, eu perdi muito tempo no xerox. Eu perdi muito tempo no xerox. E o dinheiro do xerox. Cara, muito dinheiro dinheiro no xerox. Quantas esfirras e coxinhas eu deixei de comer pra eu pagar não como xerox? esfirra e coxinha, então não tô lamentando.